É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aulinha do, do cursinho básico de análise técnica. Hoje nós vamos falar sobre suportes e resistências. Nós vamos aprender hoje o que são suportes e resistência, por que é importante saber identificar os suportes e as resistências, quem decide onde ficam os suportes e as resistências, por que as zonas de suporte e resistência são regiões importantes para quem quer fazer trades lucrativos e o que são linhas de tendência e linhas de canal. E além disso, hoje no fim do vídeo tem uma surpresa onde eu vou ensinar uma coisa que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que eu considero a melhor coisa que eu aprendi em análise técnica desde que eu comecei, cara. É, não é o santo graal, não é o trade matador, o que nunca erra, mas foi o que fez eu conseguir fazer trades mais com maior número de pontos na minha vida, assim. Então, fica aí que vai valer a pena, fica até o final, assiste o vídeo até o fim que vai valer a pena. Maravilha? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o conteúdo da aula propriamente dito. Então, o que são suportes e resistências? Então, assim, a grosso modo, se eu for dar uma definição aí, suporte é uma região do preço abaixo do mercado, onde os compradores tendem a ser mais fortes do que os vendedores. Então a região de suporte é onde existe mais compra, entendeu? Então quando o preço está no suporte, dificilmente o correto é você não ficar pensando em vender, e sim em comprar. Ah, mas o suporte uma hora vai romper. Sim, uma hora vai romper. Porém, 80% das vezes os rompimentos falham, então ainda assim é para pensar em compra. Se romper e se confirmar esse rompimento, aí sim o trader ele tem que pensar ali numa estratégia de venda. Mas a regra é suporte é compra. E a resistência? É uma região de preço acima do mercado, onde os vendedores tendem a ser mais fortes do que os compradores. E a mesma regra que é para o suporte é para a resistência. Se no suporte é para você ter viés de compra, na resistência é para você ter viés de venda, tá? A menos que haja um rompimento e esse rompimento se confirme, uma vez que 80% dos rompimentos vão falhar. Então, a grosso modo, se eu tiver que definir o suporte e uma resistência, essa é a definição que eu acho mais adequada para suporte e resistência. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos, né, de suporte e resistência. Então, vocês notem que aqui eu tenho tanto uns retângulos, né, são regiões de suporte e resistência, como eu também tenho linhas que mostram para mim regiões de suporte e resistência. Então, o que está de vermelho, eu não sei se no vídeo vai dar para ver bem, são resistência, e o que está de verde são suportes, certo? Por que eu fiz esses, em vez de usar só linha como suporte e resistência, eu uso esses retângulos aqui? Porque regiões, se você trabalha com região de suporte e resistência, ao invés de trabalhar com linha de suporte e resistência, você tende a operar com mais assertividade. Por quê? Porque geralmente o preço deixa aquela sombrinha para cima da linha e o cara vai pensar que rompeu, vai entrar contra. E aí, na verdade não é um rompimento porque está na região, está na zona ainda daquele suporte ou daquela resistência. Trabalhar com regiões, zonas de suporte e resistência é muito mais eficaz para você operar, fazer operações baseadas em suporte e resistência, certo? Linhas de tendência como LTBs e LTAs, como essas que estão aqui, também são suportes e resistência, tá? Regiões onde os pullbacks terminam, onde há rompimentos aqui, também são suportes e resistências, tá? Então, ficar atento nesses detalhes, certo? Tome cuidado para não virar um caçador de topos e fundos. Como a gente está falando aqui de suporte e resistência, não é para você ficar um pregão inteiro caçando. Você tem que ter um contexto, você tem que fazer uma análise efetiva ali para você poder operar, certo?
A maior vantagem que eu vejo de suporte e resistência é que nessas regiões você faz operações com grande número de pontos e também o risco-retorno é muito bom. Tá? Então, os melhores trades que eu faço particularmente são em regiões de suporte e resistência. Por isso que eu considero as regiões de suporte e resistência tão importantes. E a minha operação favorita, que é o que eu vou ensinar no fim do vídeo, tem tudo a ver com suporte e resistência. E aí eu vou ensinar para vocês no final. Vamos fazer um review, né, do que a gente aprendeu na primeira aula, que falou de candlestick. Se você não assistiu a primeira aula, procura o vídeo da primeira aula, que eu ensino leitura de candles. Então, para a gente ver como as coisas funcionam, nós vamos começar a juntar uma coisa com a outra. Vamos juntar um pouquinho agora da leitura de candlestick com o que a gente vai aprender aqui hoje, que a gente está aprendendo aqui sobre suporte e resistência. Nós vamos dar um zoom aqui nessa região aqui, ó, do gráfico, para vocês entenderem uma coisa. Então vamos voltar aqui antes, rapidinho. Note que aqui a gente está vindo num forte movimento altista, certo? Existe essa linha de tendência aqui, essa LTA, que é uma linha de tendência de alta, onde o preço ele tende a respeitar essa linha, né? Você note que perto das linhas de suporte e resistência, os candles eles deixam sombras. E aí que vem o que a gente aprendeu lá naquela última aula, na primeira. Olha como essa sombra aqui enorme, ó, ficou bem em um suporte aqui e nessa linha de tendência, nessa LTA. E aí houve um forte movimento altista. E lembra que eu falei que um sinal de que um movimento altista está para acabar é que ele começa a deixar uma sombra oposta, uma sombra contrária à direção do movimento. Então, se é um movimento altista, ele começa a deixar uma sombra no topo aqui, ó. E olha coincidentemente onde essa sombra começa a se formar, justamente numa resistência. Então você vê que você começa a juntar uma coisa com a outra, análise barra a barra do gráfico, você começa a analisar as barras e você começa a ver que algumas coisas começam a fazer sentido. Por quê? Porque tem contexto. Olha só, você tem aqui, ó, voltando, um forte movimento altista, onde deixa essas sombras para baixo aqui sempre perto do suporte. Então você está confiante de que o movimento vai continuar altista. Quando chega numa resistência, você já marcou que aqui, provavelmente, talvez, você já marcou se houve uma resistência aqui para trás, nesse mesmo nível de preço, você tende a ver que aqui é uma região de resistência. Começou a formar essas linhas, essas sombras aqui, ó, bem onde o preço resiste mesmo, ó. Daqui ele despencou, bateu aqui nessa região de suporte, subiu e de novo nessa mesma região de resistência ele voltou a cair. Então assim, você vê que uma coisa puxa a outra, as coisas não são coincidência, né? Elas não são coincidência. Você não marca essas linhas, essas regiões porque você quer que o preço pare aqui. Eu lembro que uma vez eu estava na época de grupo do Facebook, de trade, essas coisas, e assim, eu falo para todo mundo, cara, em grupo de Facebook só tem duas coisas: trader que não sabe de nada, querendo ensinar os outros, e arrogância. Porque o cara sempre tá certo, o que ele faz é sempre melhor. E aí um cara veio falar pra mim que arrogância é você desenhar linhas no gráfico e achar que as grandes instituições vão respeitar essas linhas. Como se as linhas fossem que fizesse o gráfico respeitar. Ele não sabe que você marca a linha em regiões aonde o gráfico já está respeitando, onde as grandes instituições já decidiram que é suporte e resistência. Já responderam uma pergunta lá do começo. Quem decide onde é suporte e resistência são as grandes instituições. Então, os que mandam no mercado, os grandes bancos, os grandes players, são eles que decidem aonde vai ficar suporte e resistência, porque são regiões que têm interesse, que eles têm interesse porque geralmente é onde eles estão protegendo as posições deles ali. Então, quando o preço começa a ameaçar passada ali, ele começa a colocar lote para fazer o preço sair dali. E é por isso também que as regiões de
suporte e resistência são magnetos, porque o preço tende a se mover de forma mais agressiva quando chega nessas regiões. Fica aqueles candles gigante com sombra gigante e o preço ele tende a fazer, tanto ele tende a ir com muita velocidade, como ele tende a sair dessas zonas com muita velocidade. Tanto quando ele volta para dentro da região de, do suporte da resistência, ele volta com força, e quando ele rompe também, ele tende a romper e ir embora. Tá? Então não é arrogância. O mercado não respeita as linhas que a gente faz. Nós fazemos linhas nas regiões onde o mercado ele respeita. Aí você não discute com o cara, né? Eu fui discutir com o cara, eu falei pro cara, meu, o que você faz? Qual é o seu estilo operacional tal? Ele, eu faço tape reading, o que movimenta o mercado. Aí eu parei de discutir com o cara na hora, né? Meu, tape reading que movimenta o mercado, vai saber o que ele quis dizer com isso. Mas aí você já vê que não passa de um moleque, não sabe nem o que tá falando e é isso aí. Então essas regiões, elas são importantes porque elas são definidas pelos grandes players. E o principal objetivo de um trader como nós, que é o pessoa física, é o cara pequeno, é seguir esses caras, é fazer o que eles estão fazendo, ou pelo menos chegar perto e não ir contra, entendeu? Então, se esses caras decidiram que essas regiões são regiões de suporte e resistência, que os suportes são regiões importantes para compra e as resistências são regiões importantes para venda, cara, por que cargas d'água que eu vou querer fazer alguma coisa diferente? Não tem, eu vou ter que seguir o que os caras estão fazendo. Então, é por isso que essas regiões são importantes. E são esses caras que decidem onde é suporte e onde é resistência. Linhas de tendência e linhas de canal. Então, linhas de tendência, como o nome já diz, é uma linha que indica a direção da tendência atual. Então, em uma tendência de alta, que nós chamamos de LTA, que significa linha de tendência de alta, e também temos a linha de tendência de baixa, que chamamos de LTB. A linha de canal é a linha paralela à linha de tendência. Então você tem uma linha de tendência aqui e a linha paralela é a linha de canal. Tá? O exemplo aqui. Ó. Então aqui nós estamos vendo aqui um mercado altista. E aqui ó, essa linha marrom aqui de baixo é a linha de tendência. Assim como essa aqui. E essas duas linhas aqui, tanto essa laranja aqui de cima e essa outra aqui, são as linhas de canais. Elas são linhas paralelas à linha de tendência. Nesse caso aqui, a linha de tendência, que é uma LTA, é um suporte. Ó, pode ver que o preço ele respeita ela. E a linha de canal é a resistência, que o preço tende a respeitá-la. A mesma coisa aqui, ó, como o preço respeita essa linha aqui. Ó. Então isso aqui é um suporte. Depois ele rompeu e voltou. Foi um falso rompimento. Como eu disse, 80% dos rompimentos falham. Então é por isso que não é qualquer movimento, qualquer rompimento que você vai falar, opa, rompeu, vamos vender e ir embora. Porque 80% deles vão falhar. Se você ficar indo a favor de todo rompimento, você vai ter um setup perdedor e não vencedor. Você vai ter 20% de acerto e 80% de perda. E aqui a linha de canal, que é uma resistência, certo? Numa tendência de baixa, é a mesma coisa, só que o inverso, né? A linha marrom aqui é a LTB, ela é a resistência, e essas duas linhas laranjas aqui, elas fazem um papel de linha de canal, que nesse caso aqui são suporte. Maravilha? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver nessa aula, só que agora a gente vai para o gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico. Para a gente poder ver isso aqui na prática, como que eu faço. Então vamos lá, cara, como é que você traça aqui as linhas de suporte e resistência? É simples, ó, você está vendo aqui, só batendo o olho, que o preço ele respeita algumas regiões, ó. O preço ele respeita aqui, ó, ele respeita essas regiões aqui, ó. Eu estou fazendo uma LTA que é um suporte. Tá vendo aqui? Ele rompeu, voltou, rompeu de novo, voltou, fechou aqui, mas depois ele rompeu, ele abriu com gap aqui embaixo. Mas olha, você tá vendo? E juntamente com essa LTA aqui, ó, aí tem aqui uma linhazinha de canal, ó. Olha só. Um suporte embaixo, uma resistência em cima. E aí você pode fazer isso aqui, cara, em todo lugar, ó. O trabalho é esse mesmo, cara, é ficar buscando
regiões onde você consegue fazer trades efetivos, ó. Só nessa parte aqui dessa região, se você fez uma vendinha nesse suporte aqui, ó, se você vendeu no fechamento dessa barra aqui, você saiu aqui no fim, no suporte, você fez 376 pontos. Então é assim que a gente traça suportes e resistências, entendeu? Ó, você vai traçando regiões onde o preço foi respeitando. Lógico que você não vai fazer para ficar tão poluído assim no gráfico, né? Você vai usar de mais critério aí na hora de fazer. Ó. Aí, ó, vai fazendo. Esse é o trabalho do trader, cara, é ficar fazendo análise. Quando você analisa essas linhas, elas tendem a te auxiliar a ela é como se fosse um recurso visual, cara. Não é nem que ela é um milagre. É só um recurso visual para você ter aí uma referência de uma região onde o preço está respeitando. Você sabe assim, ó, se o preço está batendo aqui, ó, e está voltando, está batendo aqui, está subindo, bate aqui, sobe. Cara, a próxima vez que ele bater aqui, eu vou pensar em comprar, não vou pensar em vender. Entendeu? Então, basicamente, é para isso que serve essas linhas. Elas são um norte, tá? Não é a única coisa que você tem que aprender a fazer. Ah, então, se eu aprender suporte e resistência, eu já posso operar. Basicamente, sim, mas você precisa de mais informação, você precisa ter mais contexto, você precisa ter mais conhecimento, porque só o suporte e resistência não vai ser o que vai fazer você ser um bom trader, tá? Uma informação importante, tá? Eu estou usando aqui de forma genérica aqui os 5 minutos, mas quanto maior for o time frame que você usa, o tempo gráfico, 60 minutos, 30 minutos, essas linhas de suporte e resistência nesses tempos gráficos, eles tendem a ser mais efetivos ainda. Linhas de tendência de gráficos acima dos 30 minutos, 60, diário, mensal, semanal, eles são mais efetivos, é até melhor para você trabalhar e são mais confiáveis. São regiões que dificilmente vão ser rompidos rápido. Assim. Se você fizer LTA e LTB no diário, às vezes vão semanas para aquela linha ser rompida. Demora muito, cara. Então são regiões que você consegue fazer boas operações. Como que você ganha dinheiro, cara, com isso aqui? Como que você faz para operar bem e tal? Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar isso aqui pra gente fazer uma... Eu vou tirar um print. Vou pôr no Paint. Vou vir aqui. Vou cortar. Beleza, ó. Então você tá vendo aqui, né? Ó, pessoal, a aula é assim mesmo, tá, cara? Eu vou indo pro Paint, na base do improviso. Eu não sei ensinar de outro jeito, não, cara. É assim que a gente vai aprender. Você vai fazer aqui uma linha, né? Como se fosse a linha do canal. Só vou mudar essa cor, né, bicho? Porque tá horrível. Até pra ficar mais fácil pra vocês verem aí. E aqui eu vou fazer outra linha. Certo. Aqui. Fechou. Já que você sabe que no suporte você compra, na resistência você vende, e eu falei que o risco-retorno era muito favorável, o que isso quer dizer? Que o seu stop ele não fica tão alto, ele não fica muito caro. Mas isso quer dizer que você vai operar só com um stopzinho baratinho? Não, porque se você fizer isso, você vai ser estopado. Porque apesar de 80% dos rompimentos falharem, isso quer dizer só que eles falham. Ou seja, se eles falham é porque eles acontecem. Existem rompimentos durante um canal, durante toda a consolidação das linhas de tendência, existem os rompimentos. Eles falham, mas eles acontecem. Se você tiver com um stop muito próximo da região do suporte ou da resistência,
você tem uma chance muito grande de ser estopado se você deixar em cima. Então vamos lá, uma forma errada de você fazer isso. Você entra, supomos que você vai entrar, você ficou esperando aqui, você entrou, você viu isso aqui tudo acontecer, aí bateu aqui, você falou assim, ó, se bater aqui de novo, se o preço chegar aqui nesse nível aqui em cima de novo, eu vou vender e vou sair ou na metade aqui do canal, ou vou sair lá embaixo e tal. Você não pode, por exemplo, aí supomos que você entrou aqui, ó. Na hora que chegou aqui, que bateu, mesmo nesse candle de alta aqui, você vendeu aqui. Vamos pôr mais espesso aqui, né? Aqui, ó, você vendeu aqui. Você não vai pôr seu stop aqui, né? Por quê? Porque senão você é estopado. Se romper, você não sabe se vai romper. Então o ideal é você deixar um stop mais alto. Entendeu? Deixa um stop mais alto, porque pode acontecer o que aconteceu realmente aqui, ó. Então, você vai falar assim, pô, mas o cara ia vender aqui mesmo com essa barra forte? Sim, com essa barra forte. Lembra que eu falei lá que as linhas de tendência, ou que as linhas de tendência, as linhas de suporte e resistência, eles são magnetos? O que é isso? Ele atrai o preço. O preço tende a agir próximo dessas linhas, o preço ele age quase que de forma irracional, ele é muito forte. Tanto porque essa região está sendo agredida por quem quer que ele rompa, quanto a pessoa que está defendendo essa posição está pondo o lote para proteger. Então o preço ele tende a ser mais agressivo aqui. Por isso que as barras que se aproximam de suportes e resistência, elas tendem a ser maiores do que as outras. Pode reparar, na hora que você estiver operando, onde tem suporte e resistência, as barras são maiores, se formam mais sombras, os candles são aqueles que tendem a ir muito alto e depois voltar e deixar uma baita de uma sombra, e o preço se move muito rápido nessas regiões. Então, sim, mesmo com uma barra dessa aqui, um trader experiente, notando que é uma possível zona de resistência, ele vende na hora que chega na zona de resistência. Ou ele vende quando fecha essa barra, mas ele vende. Ele vende porque ele sabe que essa barra ela só é grande, não é porque ela tem um volume enorme, é porque ela está próxima de uma zona de resistência. Então é simplesmente foi um magneto. A região, a zona que a resistência atraiu essa barra, esticou, então ela vai cair, e é o que realmente de fato aconteceu. Lógico, agora tá fácil, né? Poxa, já aconteceu. Mas o segredo para você virar um trader consistente, cara, é você começar a pôr o que você aprende na teoria na prática. Às vezes é difícil, porque você não tá vendo o gráfico, ó, daqui para cá. Você não tá vendo o que tá acontecendo daqui para cá. Você só sabe que tem para sua esquerda, para sua direita, você não sabe. Aí você tá vendo, ó, puta numa perna de alta dessa aqui, com a barra desse tamanho aqui, cara, você não vai querer. Você vai falar, eu vou vender? Só porque o Fernando falou que é o certo? Mas infelizmente é o certo. Não é o que o Fernando está falando. É o que os grandes traders, os traders experientes, os grandes, as instituições, elas operam dessa forma. Então você tem que ir fazendo o que esses caras fazem, tá? Eu vi agora que a minha webcam desligou, cara, então eu não vou gravar de novo o vídeo. Vai até onde foi que eu não vi aonde foi, até onde foi com o meu vídeo falando, vai ser com o meu vídeo falando, e depois vai ser em meu vídeo mesmo. Até porque eu sou feio pra caramba, não vai fazer muita diferença ficar vendo o vídeo comigo ou sem. Então vamos lá. A aula também tá acabando já. Então, isso aqui é uma informação importante. Sempre que você estiver num canal ou próximo de uma região de suporte, mesmo que seja uma linha de tendência, uma LTA, como essa verdinha que eu fiz aqui, o preço bateu aqui, ó, pum, ele fez isso aqui, você falou, opa, que força, né, cara? Tal, fez esse pullbackzinho aqui, ó. Ele bateu aqui de novo, cara, não deixe seu stop em cima. Existe a chance de dar certo? Existe, mas não precisa deixar o seu stop aqui em cima. Deixa o stop aqui, ó. Põe um stop aqui. Ou até aqui, ó.
Entendeu? Por quê? Porque é volátil. O mercado ele pode testar aqui embaixo antes de terminar de subir. Pode acontecer. Entendeu? Igual aconteceu aqui, ó. Ele veio, caiu, subiu quase de novo lá na resistência, ó. Caiu, ameaçou subir de novo para depois cair. Então você não sabe em quantas perninhas ele vai fazer a queda. Quem vendeu aqui, ó, olha só, até chegar aqui embaixo de novo, ó, no alvo, olha só como ele ficou zigue-zagueando aqui. Então é esse tipo de situação que o trader tem que ser mais esperto. Ele precisa ter essa malícia. Ele não pode ficar fazendo só aquele beabá muito à risca ali, que nem nos livros. Ele não pode ficar à mercê disso. Sabe? Ah, mas o livro falou que é isso aqui, o stop. Não, cara, você tem que ter uma noção de que o mercado, às vezes, ele se comporta de outra forma. Então você precisa agir de acordo com aquilo que o mercado está fazendo, certo? Então é isso, cara. Vamos falar sobre a surpresa que eu disse que faria, que eu considero isso aqui, meu, o melhor dos mundos, assim. Depois que eu aprendi isso aqui, a minha primeira operação de mais de 1.000 pontos em uma única operação, acho que foi 1.400 pontos. A primeira vez que eu fiz um trade assim foi por conta desse negócio. E todos os trades que eu fiz que foram de muitos pontos foram por conta disso. É uma coisa que se chama Dwelling Lines. Vou tentar traduzir isso. Dwelling Lines, cara, é como se fossem linhas que colidem, linhas que duelam, mais ou menos isso. Então, o que é? Basicamente é quando uma linha de canal encontra uma linha de tendência. Ou seja, em uma tendência de alta, como nós vamos ver o exemplo aqui, em uma tendência de alta, um suporte encontra o outro. Então são dois suportes influenciando o mercado no mesmo momento. O Al Brooks, no livro dele, o Trading Price Action, o Trading Ranges, que é o de consolidação, ele fala que esse tipo de operação é uma operação que as grandes instituições gostam de fazer porque são sinais de trades muito lucrativos. E realmente, cara, é. Como é isso, Fernando? Então, assim, a premissa que o Al Brooks fala é que tem que haver o encontro de duas linhas, uma de tendência e uma de canal. Dois suportes ou duas resistências se encontrando. Como isso é possível, cara? Eu vou mostrar aqui pra vocês como isso é possível. Só que assim, ele diz em regra geral que tem que ser uma linha de long term, que ele chama, que é uma linha de time frame alto, ou seja, aqui eu vou fazer no diário, e a outra pode ser em qualquer outro tempo gráfico, menor. Pode ser uma de 15, de 5, tanto faz, não faz diferença. Porém, como o mercado é fractal, eu já vi que dá para você fazer em qualquer tempo gráfico. Você pode fazer a linha de long term em 30 minutos e operar no 5, que funciona muito. Lógico que quanto maior o time frame da linha de long term for, maior é o número de pontos que o cara vai fazer nessa operação. Então vamos lá. Aqui está uma LTA do diário. Eu vou aumentar a espessura dela. Vou mudar a cor marrom. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma LTA do diário. Então isso aqui é uma linha de tendência, um suporte no diário. Então o que seria a Dwelling Line? Deixa eu só editar isso aqui para ficar legal. A Dwelling Line, cara, é essa linha aqui, ó. É uma linha de também uma linha de canal agora que encontra com a LTA. Isso aqui, ó. Isso é a Dwelling Line. Se você for ver aqui, fez até uma cunhazinha, ó. Ó, fez até uma cunhazinha. Tá aqui. Tá aqui, ó. Fez uma cunhazinha aqui.
vendo? Então, olha só, o preço bateu aqui nessa LTA e subiu forte. Daí ele começou a corrigir, corrigiu, bateu aqui. Olha isso aqui depois. Então, assim, ó, isso aqui no diário é muito ponto, tá? Quem pegou isso aqui nos 5 minutos, vamos tentar ver isso aqui nos 5 minutos, cara? Vamos tentar ver isso nos 5 minutos. O cara que pegou isso aqui nos 5 minutos, vamos ver se a gente acha aqui agora nos 5, né? Porque vai ficar longe. No diário parece que é bem pequenininho o negócio, nos 5 minutos é do tamanho do não sei o que. Tá pra lá ou tá pra cá? Tá bem pra lá, eu acho. Vamos lá, ó. Vamos achar, a gente vai achar esse troço. Ih, rapaz, será que eu não vou achar não, hein? Ué. Sumiu, foi. Como os 15. Vamos ver se a gente acha aqui. Bugou meu MetaTrader. Só porque eu gosto de falar bem do MetaTrader. Enfim, eu vou deixar porque, né, vai perder muito tempo só pra gente ficar procurando aqui um negócio. Então, enfim, nos 5 minutos aqui, meu, deu uns trades aí de 1000, 1000 e poucos pontos. Aqui deu muito, tá? Mas ninguém vai operar aqui no diário. O outro exemplo aqui, ó. Outra. Tá? Então aqui foi mais uma que aconteceu e ó, o preço foi até uma cunha também. Bateu aqui, ó, o preço como foi. Só para você ter uma noção, ó, depois que ele bateu, ele rompeu, mas ó, quando ele voltou, 3.000 pontos em 2 dias. Em um dia só, se você tivesse operado isso aqui, você já tinha feito dinheiro, cara. E como ele é fractal, cara, você pode fazer essa aqui também, ó. Ó, você pega essa aqui e olha aqui, ó, bate a linha aqui, ó. Olha só, outra vez, ó. De novo, fez a dwelling line aqui, fez como se fosse uma bandeirinha. E ó, depois que ela bateu na linha aqui, ó, o preço bateu na linha. Dá um zoom pra ficar fácil, né, meu? Aqui, ó, o preço bateu na linha aqui, ó, veio fazendo essa correçãozinha aqui. Aí o preço bateu na linha de tendência e ó, depois como ele foi. Então, o dwelling lines é bom por conta disso, tá? Ele depois que eu aprendi isso aqui, cara, foi a melhor coisa que eu aprendi no mercado, assim, porque realmente, ó, vamos ver nos 15 minutos aqui, ó, só pra você ter uma ideia, nos 15 minutos, vamos ver se a gente conseguiria fazer alguma coisa. Olha aqui, ó, você pega essa linha de tendência aqui, ó, vou pegar daqui, ó. Ó, sempre que o preço, aqui ele não chegou a ir na linha mesmo, ó. Mas olha como aqui ele foi, ó. Ó, aqui ele bateu, foi logo no começo do pregão, hein? Foi nas primeiras 2 horas do pregão, ó. Como ele bateu aqui, ó, e depois ele disparou pra cima, ó. Até o fim do pregão, ele chegou a subir, ó, 1.140 e poucos pontos, ó. Então, é isso, cara. É buscar suportes, resistências. Um dia eu vou fazer um vídeo falando só de dwelling lines para o pessoal, para vocês. Vocês vão ver como esse negócio aqui, cara, ele funciona e funciona muito, tá?
É uma das melhores coisas que eu considero a melhor. É a minha operação favorita. É onde eu faço os melhores trades. E é besta, cara. E o que eu fico mais indignado é que o negócio é besta. Quando eu li isso aqui no livro do Al Brooks, cara, eu falei, não é possível, cara, que só porque bate uma linha na outra e tudo dá um trade bom. E aí eu comecei a fazer aquele backtest, né? Porque eu estudava sempre à noite, aí eu fui fazer aquele backtest com o mercado fechado. E toda vez que eu traçava, eu falei, meu, tá dando certo. E aí eu dei a sorte que no outro dia tava coincidindo que ia dar ia acontecer um duelo em lines. E, meu, foi dito e feito. O negócio é tão bom. Eu brinco direto, quando eu ficar milionário com trade, quando eu ficar milionário no mercado, eu só vou fazer isso aqui, cara. Porque eu não vou mais precisar ficar operando pra valer. Porque eu já vou ser rico. Então eu só vou fazer pra fermentar meu dinheiro. Eu vou ficar só fazendo duelo inline, cara. Só isso que eu vou fazer. Não vou fazer mais nada. Fez duelo inline, fez. Se não, eu ganho dinheiro. Se não fez, paciência. O dia que fizer eu opero. Senão eu não vou operar não. Só vou ficar fazendo isso aqui. É a melhor operação pra mim, cara. Não tem uma operação que dá tanto ponto igual essa aqui. Às vezes falha, tá? Às vezes você acha que ali vai ser uma linha e rompe e tal. Paciência. Mas a taxa de acerto é muito alta meu, a pontuação é altíssima, cara. Você não vai fazer trade com menos de 700 pontos nisso aqui. É impossível, porque vai bater, o Al Brooks fala, porque é uma influência de dois suportes ao mesmo tempo. Numa LTA e numa LTB de duas resistências ao mesmo tempo. Isso faz com que o preço ele dispare dali, cara. Dali ele vai embora, as instituições vão que nem louca para cima do preço quando isso acontece. Porque é eles que causam isso. Então é isso, gente. O que eu tenho para falar de suporte, resistência, linha de canal. Espero que eu tenha sido claro. Mandem um feedback dessa aula, por favor. Se acharam, você poderia explicar melhor, não sei o que, manda para mim que eu faço depois um vídeo melhor, se for o caso, tudo. Eu quero realmente ter um feedback de vocês, porque o objetivo de eu estar fazendo isso aqui é ajudar, cara. Hoje é domingo, são 11h37 da noite e eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ajudar vocês mesmo, tá? E é isso que o objetivo é realmente fazer com que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo que eu considero muito importante para quem quer ganhar dinheiro no mercado, que é análise técnica e saber aprender a operar como um trader realmente opera. Eu acho que é fundamental, eu acho que falta isso no mercado hoje, entendeu? E quando você pega um curso bom, o curso não é barato. Então o objetivo é criar conteúdo gratuito que tenha qualidade, não baboseira, porque conteúdo gratuito baboseira tem um monte, cara, tá cheio. Agora conteúdo gratuito bom poucos, são poucos e o meu objetivo aqui é criar esse conteúdo para ajudar o máximo possível de pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Vou encerrando por aqui. Até a próxima. Abraço. Tchau.